E aí galera, dando continuidade à aula anterior, agora a gente vai ver o front-end do app. O meu banco de dados Mongo já está rodando, o meu back-end aqui já está rodando. Vamos ver agora o front-end. Para abrir um outro, aqui no nosso terminal está rodando o back-end. Para a gente abrir mais um terminal, a gente pode clicar nessa setinha aqui do mais. Ele vai abrir outro terminal para a gente. Ó. O back-end ainda está rodando aqui, ó, a gente consegue acessar. Então aqui, novamente, eu estou no Tudo App, eu preciso entrar na pasta do front-end. Aqui no front-end a gente tem nossas dependências, preciso instalar elas, já vou rodar o npmi. E aqui para rodar o nosso front-end, a gente está utilizando esse Webpack. E aqui são as configurações dele. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o nosso arquivo principal, arquivo de entrada, é nosso index, que está aqui no src. O output, para onde vai sair o nosso. Porque o Webpack ele vai pegar todos os JavaScript do nosso projeto e vai juntar no arquivo só, por exemplo, nesse app, e jogar lá no nosso index. Então aqui no nosso index, que é a nossa aplicação, nosso HTML, né? Ele já está importando aqui esse app, então o Webpack ele vai compilar tudo num arquivo só e jogar lá dentro. E aqui a gente passa esse caminho lá para o public, que é o diretório e a pasta barra public. Aqui são as configurações do nosso servidor do React, que a gente colocou na porta 8080 e lá o public, que é nosso HTML. Aqui a gente está utilizando algumas configurações aqui para a gente utilizar o JavaScript do React. Ah, beleza, aqui a gente está definindo alguns loaders, por exemplo, para arquivos do tipo JS ou JSX, que seria JavaScript ou JavaScript React. Essa forma aqui é porque o X é opcional, então pode ser tanto arquivo JS quanto JSX. Aí ele vai utilizar o Babel Loader, que é uma dependência para a gente transpilar o código do JavaScript que a gente vai escrever para uma forma mais simples para o navegador conseguir entender. E aqui para arquivos .css a gente está utilizando o loader, o style loader e o css loader também para a gente conseguir utilizar esses arquivos no nosso código. E aqui, para esses tipos de arquivos aqui, a gente utiliza o loader de file, que seria arquivos. Enfim, já instalou as dependências aqui. Vou dar aqui nosso script de dev, então vou dar um npm run dev. E já vou abrir aqui esse localhost 8080. Cadê? Aqui. Já está nossa aplicação aqui rodando. Inclusive já tem a tarefa 1 aqui que eu tinha cadastrado lá no back-end. Mas beleza, vamos analisar o código aqui. Então, nosso arquivo base, digamos assim, vai ser esse index que está na src. E o que ele tem? Aqui, toda vez que a gente for usar uma sintaxe do React, a gente precisa importar ele aqui. E esse app é um componente nosso, que está aqui na pasta main barra app. Então a gente está importando esse app aqui para o index. A gente está importando o React e está importando esse React DOM. Esse React DOM ele vai montar nossa aplicação, digamos assim. E então a gente vai passar para ele o nosso app, que seria o nosso componente principal, e o local, que seria esse elemento que tem um ID app, que está lá no nosso index, é essa div aqui. Então ele vai estar inserindo nossos componentes nessa div app, usando o React DOM. Aí o nosso app, que é aquele nosso componente principal, digamos assim, a gente novamente está utilizando a sintaxe do React, então a gente precisa importar ele aqui toda vez. Essa importação aqui, a gente está importando o Bootstrap,
que é uma biblioteca para a gente estilizar a nossa aplicação. E esse Font Awesome aqui é um pacote de ícones que a gente pode utilizar no nosso projeto. Se você acessar aqui o Font Icons, ele já... Vamos ver aqui. Ele tem uma lista de ícones que a gente pode utilizar. Só que esses que estão mais cinzinhos aqui, a gente tem, são ícones pagos, né? A gente tem que pagar para utilizar. Se você quiser, você pode filtrar aqui só para aparecer os free, né? Os de graça. A gente pode utilizar todos esses ícones aqui. Aqui a gente está importando o menu e o routes, que são dois componentes. E aqui a gente está criando uma estrutura colocando esses componentes lá dentro, uma div colocando esses dois componentes lá. Esse class name container, a gente está criando uma classe para essa div. E para a gente criar classes no React, a gente utiliza essa sintaxe class name, porque só o class é uma palavra reservada do JavaScript que a gente não pode utilizar aqui. Por isso que tem que ser o class name. E esse container já é uma classe criada lá no Bootstrap, que a gente importou aqui. Então a gente já consegue utilizar essa classe do Bootstrap aqui na nossa div. Que seria tipo criar um container aqui para colocar nossa aplicação dentro. Então beleza, vamos ver o que esse menu e esse routes faz. Esse menu está na pasta... Aqui eu estou na pasta main. Então eu volto vou na template menu. Então eu volto para src, vou na template menu. Então a gente está utilizando o React novamente, então tem que importar ele. E aqui a gente está criando um menu, que a gente utiliza essa tag nav. Novamente, essas classes aqui são tudo classes do Bootstrap para a gente estilizar a nossa aplicação. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando um container dentro do nosso menu. Aí nesse container tem um header, que vai ter o nosso todo app, que vai ser isso aqui. E tem uma outra div que é onde vai estar nossas abas, digamos assim, que aqui tem a tarefas e tem um sobre. Então são essas duas coisinhas aqui. Beleza, esse é o nosso menu, que está sendo importado aqui no app. As nossas rotas tá lá na pasta main routes. Tá na mesma pasta, eu não precisaria fazer isso, eu posso só direto aqui. Opa. Beleza. Deixa eu ver se não quebrou nada, não. Então, beleza, a gente está importando as rodas aqui e utilizando. Vamos ver lá o que ela faz. Aqui a gente está importando o React, a gente está importando esses React Router aqui que serve para a gente fazer o roteamento das nossas páginas, tipo a nossa navegação. Então, por exemplo, a gente utiliza esse router para a gente definir essas rotas, né? E esse hash history, se eu não me engano, é por caso, tipo assim, a gente acesse uma rota, a gente quer voltar na anterior. Aí esse history ele armazena nosso histórico, digamos assim. Se eu não me engano, é isso. Aí esse route que a gente está importando serve para a gente definir especificamente nossas rotas. Por exemplo, se eu acessar a rota no caminho barra todos, eu vou chamar o componente todo. Se eu acessar minha rota no barra about, eu vou acessar meu componente about. O que é meu componente todo? Meu componente todo que eu estou importando aqui é esse arquivo aqui. Então aqui na minha aplicação, quando eu acesso aqui barra todos, ele vai carregar aqui na página aquele componente todo. Se eu acessar o barra about, que eu também posso acessar clicando aqui, a barra about, ele vai chamar um componente about. Entendeu? E esse redirect, se a gente colocar qualquer outro link aqui inválido, ele vai redirecionar a gente para todos, que seria a nossa página principal, que é essa.
Beleza, vamos dar uma olhada lá no To-Do. Aqui no To-Do, a gente está utilizando um componente em forma de classe. Então a gente está definindo aqui a classe To-Do, estendendo o componente do React que a gente importou aqui. E a gente está exportando para utilizar em outros arquivos, que nem a gente está utilizando lá no Halts. E aí, a gente está importando também o Axios, para a gente fazer requisições lá no nosso back-end. Esse page header é o header da nossa página, que ele está em template page header. Deixa eu olhar aqui o que esse page header faz. Tá, ele é um header com um H2 que mostra o título e o subtítulo, que está vindo através de props. Então aqui, onde eu utilizo esse page header, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, a gente está passando duas propriedades para ele. O name, que é tarefas, e o small, que é o cadastro. Então aqui no props, inclusive está errado isso aqui. Name small. Então aqui tem que ser name. Vou colocar o contrário, vou colocar aqui título, subtítulo. Beleza, agora a gente está passando essas propriedades, o título tarefas, o subtítulo cadastro, lá do nosso header. A gente consegue acessar através das props, que a gente pega aqui na nossa função. Então agora ele vai mostrar isso aqui, que é esse header com esse H2. E a gente está utilizando também mais uma classe aqui do Bootstrap. Esse cadastro está menor aqui porque a gente está utilizando essa tag small. Aí ele fica menor mesmo, dentro do H2. Beleza. Aqui a gente está importando tudo form e o tudo list, que são outros dois componentes que estão definidos aqui. Daqui a pouco a gente dá uma olhada neles. E aqui a gente está definindo a URL do nosso back-end. Então, o nosso back-end está rodando no local, na porta 3003. E essa aqui é a rota que a gente vai utilizar nesse componente, que é um to-do, então é a rota API barra to-dos. Que seria essa rota aqui que a gente utilizava aqui no back-end. Então, por exemplo, vamos lá para a nossa classe to-do. Primeiro, a gente cria o constructor. A gente utiliza esse superprops para puxar os atributos da classe Py, que é a classe componente do React. A gente seta o nosso estado aqui. Inicialmente a descrição vazia e a lista vazia, que são dois atributos que a gente vai utilizar. Esses três binds aqui são as funções que a gente está utilizando aqui, então a gente precisa bindar elas aqui no constructor. Esse refresh aqui é essa função aqui. Então no constructor, quando ele montar esse componente na tela, ele vai chamar esse refresh também, que vai fazer o quê? Esse refresh é uma função que é definida aqui, ele vai utilizar o Axios, que a gente importou aqui, para fazer as requisições no back-end. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer um get, que é um get. Aí o get ele só recebe um parâmetro, que no caso é a nossa URL. Se lembrar aqui, o nosso get, a gente só passa o URL, não passa nada, e boa, ele lista aqui, ó, ele está funcionando de boa. Só que ele, além de passar a URL, que a gente setou aqui como localhost 3003, API todos, igual está aqui, ele também está passando mais um parâmetro, que é esse sort, que serve para ele ordenar a nossa consulta. Ele vai ordenar pela coluna created at. E se eu não me engano, esse menos aqui é para ele ordenar em forma decrescente. Então, o último arquivo vai aparecer em primeiro. Então, quando eu fizer uma consulta aqui passando esse parâmetro, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vou cadastrar mas só tem uma tarefa 1 aqui. Vou cadastrar a tarefa 2 de novo. Beleza. Agora tem as duas tarefas aqui. Pode ver que essa tarefa foi criada depois dessa. Então, se eu passar que nem eu passei aqui, ó,
para ele ordenar pelo create at, ele vai mostrar a tarefa 2 em cima da tarefa 1. Então é isso que ele está fazendo aqui. Aí esse den serve para a gente tratar a resposta dessa requisição. Então aqui a gente está fazendo a requisição e aí aqui a gente vai tratar essa resposta. E o que vai vir de resposta? A gente vai vir esse array aqui para a gente com todas as tarefas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar isso aqui lá dentro do nosso estado, dentro desse list aqui no nosso estado. E para a gente alterar esse estado aqui, a gente não pode alterar diretamente lá, thisState.list.push, por exemplo, porque é um array, e colocar lá nossas tarefas. Na verdade, a gente tem que utilizar esse dis.setState e setar o estado novamente, porque uma propriedade do React é que o estado é imutável. Então, a gente utiliza esse setState aqui para mexer no estado. Então, aqui no estado, a gente pega já o estado anterior, as informações que tem nele. A gente reseta a descrição, coloca ela vazia, caso tenha alguma coisa já inserida. E a nossa list, a gente vai pegar a nossa resposta, ponto data. Porque essas informações vêm dentro de um objeto. Esse resp aqui vem várias informações. E a nossa tarefa está dentro desse atributo data. Então, se a gente colocar resp.data, ele já vai pegar essa listinha aqui e colocar dentro do list. Então, esse refresh aqui, toda vez que carregar a página, ele vai fazer requisição lá no banco e vai pegar os dados e já vai mostrar na tela. Já vai inserir aqui no list e já vai mostrar na tela. Por quê? Porque aqui no render da nossa classe, que é o que vai ser mostrado na tela, ele está retornando essa div, que tem aquele nosso header que a gente já viu. Tem esse toDoForm e tem esse toDoList. Esse toDoForm vai ser esse componente aqui para a gente adicionar uma nova tarefa. E o toDoList vai ser a nossa lista, que vai aparecer aqui embaixo. Então, setando a nossa lista aqui, a gente vai passar essa lista como uma propriedade aqui para o nosso componente toDoList, porque lá no toDoList que a gente vai tratar esses dados. Então a gente passa eles aqui como parâmetros aqui. Além disso, aqui no toDoForm a gente vai passar a descrição e essas duas funções, handleChange e handleAdd. Por quê? Porque esse todo é esse componente aqui. Quando a gente digita alguma coisa aqui, a gente tem que passar esses valores, essa descrição, lá pro toDoForm para a gente tratar isso. Vamos só ver o que está fazendo cada função aqui. Esse handleChange, ele vai ser chamado quando a gente alterar o toDoForm. Tá, vamos ver o toDoForm primeiro. Aqui a gente está importando o React, importando o grid. A gente tem uma div, que é um formulário, utilizando essa classe do Bootstrap. Aí a gente tem um grid, que a gente importou aqui do template grid, que vai criar bom, basicamente ele vai ver quantos objetos a gente tem e vai meio que organizar isso em colunas, num grid. Sinceramente, eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui não. Mas, vamos lá. Nosso toDoForm vai ter aquele nosso input, que a gente está vendo aqui. Esse ID description, placeholder é o que aparece aqui escrito atrás, adiciona uma tarefa. Quando tiver alterações, a gente vai chamar a função handleChange, que a gente vai acessar através do props, porque quando a gente chamou aqui o toDoForm, a gente passou essa função handleChange aqui como pelo props para esse componente poder acessar.
Então aqui através do props a gente consegue acessar aquela função. E aqui o valor também vai ser passado aqui através do props. Então, quando a gente alterar lá o nosso input, vai alterar esse valor aqui e a descrição vai ser alterada. Então a gente vai alterar aqui o estado da descrição. E o que esse handle change faz? Vamos dar uma olhada aqui. Handle change. Ele vai só alterar o nosso estado, vai pegar o que estava antes e vai alterar a descrição para esse novo valor do input. Esse e.target.value serve para a gente buscar esse valor desse input. Então ele vai setar a nossa descrição do nosso estado como o valor do input. E aqui está o nosso botão de adicionar, que é esse botão aqui, e ele está chamando essa função handleAdd, que está lá no to-do, que também a gente passou como propriedade aqui. Esse handleAdd, ele vai pegar a descrição do nosso estado. Então, tipo, a gente criou essa variável descrição, que está acessando nosso estado.description. E aí a gente vai fazer um post lá no nosso banco de dados. Então, no nosso post, se a gente for lembrar aqui, a gente passa nossa URL e passa o JSON que a gente quer inserir lá. Então, aqui no post, a gente passa a nossa URL, que seria essa localhost aqui que a gente está definindo aqui em cima. E passa a descrição. No caso aqui, ele não tá ele está passando só a descrição. Ele não está passando o Done porque a gente está criando uma tarefa nova. Então, se a gente está criando uma tarefa nova, ela não foi concluída ainda. Então, o Done ele já é, por padrão, falso. E se a gente lembrar lá do nosso back-end, se a gente não passar o Done, passar só a descrição, ele já coloca como falso automaticamente. Só fazendo um teste aqui, tá lá, ó, tarefa 3, Done false. Então, quando a gente vai adicionar uma nova tarefa, ele já passa só a descrição aqui que a gente pegou do nosso estado, que seria o valor que está no nosso input, e está fazendo esse post. Beleza, passou o URL, passou os dados aqui. Aqui a gente está passando dessa forma porque é o seguinte. Aqui a gente não colocou description e passou a descrição. Isso aqui seria a mesma coisa que a gente montar aquele objeto lá, o tarefa 3 aqui. Só que esse tarefa 3 é a própria descrição que está no nosso estado. Seria alguma coisa assim. Como a gente armazenou lá o valor do nosso estado nessa variável, a gente poderia passar assim, description, description. Mas quando a gente tem um atributo assim que o valor é tipo assim o mesmo nome, a gente pode passar só o nome que ele já consegue entender que é isso que a gente quer passar. Aí aqui no DEM a gente vai tratar essa resposta. O que a gente vai fazer? Quando a gente fizer esse post, depois que terminar, ele vai chamar aquela função refresh. Se a gente for lembrar, é aquela função que vai fazer um get lá no banco e vai trazer as tarefas de volta para a gente. E aqui no remove, que está sendo chamado aqui no to-do list, vamos dar uma olhada no to-do list. Tá, entendi. O to-do list é a nossa lista, certo? Então deixa eu dar um F5 aqui, a gente já tem as tarefas aqui. Então o que esse to-do list faz? Ele é essa parte desse componente aqui. O nosso componente todo da página é o to-do. Aí aqui a gente tem aquele page header, tem o to-do form e tem o to-do list. O to-do list, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar a nossa lista de tarefas lá do props, que a gente está passando aqui, ó. O to-do list, a gente está passando esse list, pegando o nosso list lá do estado. Se a gente for lembrar, quando a gente dá o refresh buscando as tarefas, a gente coloca lá no nosso list. Então, nossas tarefas está tudo aqui dentro do nosso list.
E a gente está passando para esse componente através desse list aqui. Então aqui no To-Do List a gente já consegue acessar a nossa lista através das propriedades. A gente está fazendo isso aqui porque caso não tenha esse list, ele coloca um array vazio, quer dizer que não tem nenhuma tarefa. E aí, aqui é o que a gente vai retornar lá na tela. Por exemplo, esse list ele é um objeto. Desculpa, é um array com vários objetos de cada tarefa. Então a gente vai utilizar essa função aqui que chama map, que ela vai percorrer o nosso array, e aí para cada to-do ele vai executar uma função, que é essa função aqui. Então, por exemplo, o nosso list ele vai ser um array. Aí vai ter lá uma tarefa 1, tarefa 2, etc. E cada tarefa, cada uma dessas tarefas aqui são esses objetos aqui. Então, esse map vai percorrer cada uma dessas tarefas, e aí a gente vai chamar cada uma delas de to-do, e aí a gente vai executar essa função aqui. O que a gente está fazendo? A gente está criando um tr, que é uma linha numa tabela. Então, por exemplo, a gente está criando essa linha aqui, tá vendo? Isso aqui é uma tabela. A gente está criando essa linha aqui, e aí na primeira coluna a gente está colocando a descrição. Então, na primeira coluna aqui é a descrição, e na segunda coluna é um ícone para a gente remover, que é esse ícone aqui na segunda coluna. E toda vez que a gente utiliza esse map, a gente tem que criar no primeiro elemento aqui, a gente tem que criar esse key para identificar cada um dos elementos. Por exemplo, se eu tiver 10 elementos aqui, como é que eu vou saber qual que é qual? Então a gente tem que colocar esse key colocando um valor único para cada elemento. E o valor único de cada elemento, a gente pode utilizar o ID, porque cada tarefa vai ter um ID diferente. Então, a gente consegue identificar cada elemento dessa forma. Então, no caso, se eu tiver lá no nosso list, eu vou fazer o map para percorrer. Se eu tiver 10 elementos, eu vou criar 10 linhas com cada tarefa. Certo? Então, isso aqui é uma função para criar as linhas, que a gente chamou de render rows. Então, esse render rows é uma função. Você pode ver que a gente utiliza esse formato de arrow function. E aqui no return é o que a gente realmente vai retornar do nosso componente. Então a gente vai retornar uma tabela. Aí aqui no thead, que seria o cabeçalho da tabela, que é essa parte aqui, a gente cria uma linha. E aí cada parte dessa linha vai ser a descrição e o ações. Então na primeira coluna aqui seria a descrição e o ações. E depois desse thead vem o tbody com as nossas tarefas. Aí aqui ele chama, dentro do tbody, ele chama esse render rows. Esse render rows é essa função aqui que vai criar cada linha. Então ele já vai inserir aqui dentro do nosso tbody. Aí ele já vai aparecer aqui bonitinho. Beleza, nosso to-do list ele faz isso. To-do form, a gente já viu. Page header já viu. Esse icon button, a gente está utilizando aonde? Deixa eu ver aqui. Ah tá, esse icon button é só pra gente criar o ícone lá do adicionar aqui. E beleza, acho que é isso. Deu pra... Então, só recapitulando. Voltando no nosso index. A gente vai montar lá chamando app. Aí o nosso app, ele vai ter essa div aqui com o menu e as nossas rotas. Então a gente vai ter essa parte aqui do menu e as rotas seria cada página.
Ah, eu não falei da rota do about, eu falei. Tá, quando eu chamar o barra about, vai carregar o componente about, que é esse componente aqui. Que ele só retorna uma div com o mesmo page header que a gente utilizou no outro, só que dessa vez a gente passou o título e o subtítulo como sobre nós. Então, aqui era tarefas cadastro, aqui ficou sobre nós. E aqui só alguns textos para complementar, mas basicamente é isso. Vamos ver se funcionou. Então eu vou inserir uma tarefa aqui, tarefa 4, cliquei no botão e ele já inseriu lá para mim. Então, lembrando esse componente aqui, é o to-do form. Então, na hora que a gente escreveu lá no aqui, a gente alterou esse valor do input, que é a descrição, e essa descrição está sendo passado pelo props lá no nosso to-do. Se a gente for lembrar, está sendo passado aqui. Então, quando tiver alteração, o handle change vai alterar a nossa descrição. E aí, na hora que a gente clicar no nosso botão lá de adicionar, vai chamar lá no nosso form, na hora que a gente clicar aqui para adicionar, vai chamar o handle add do to-do, que vai ser essa função aqui do handle add, que vai pegar a descrição que está no estado, que a gente adicionou pelo handle change, lembra? E aí ele vai fazer o post, vai inserir essa descrição nova lá no banco. E aí, na hora que retornar, ele vai chamar o refresh, que vai fazer um get, buscando todas as informações lá do banco e vai setar no estado. Quando ele seta a resposta aqui no nosso list do estado, ele já vai alterar aqui o state list, que está no nosso to-do list. Aí lá no nosso to-do list, ele já vai fazer aquele mapeamento de novo de cada um dos to-dos que estão no list e vai criar as linhas novamente, já tudo atualizado. E basicamente é isso, galera. Ficou meio confuso realmente, mas eu tentei explicar no máximo que deu aí. Se tiver alguma dúvida, só chamar nós e é isso, falou.